E eu gostaria de deixar esse recado de Deus para o seu coração nesta manhã, baseado no Salmo 23. Salmo 23. Mais uma vez eu gostaria de convidar você a abrir este salmo. Salmo de Davi, Salmo capítulo 23. Que é tão conhecido, um dos textos mais conhecidos de todos, até aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, que não são cristãos ainda, conhecem este salmo. E diz assim o texto da palavra no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta ministração, meus irmãos. Uma das coisas que mais nos causa estresse e nos leva ao limite da nossa saúde física e emocional são as nossas indecisões. Diante dos problemas que nós estamos vivendo, diante do caos do mundo, muitos estão indecisos. Muitos não sabem o que vão fazer. Qual o rumo a seguir? Qual o caminho a tomar? Qual a decisão a tomar? Muitos estão perdidos, indecisos. E nós precisamos entender que tanto as nossas decisões como a falta de decisões produzem consequências na nossa vida. A indecisão nos adoece e nós não avançamos na vida. Uma pessoa que tem uma mente indecisa produz um desequilíbrio para ela mesma. E uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que não tem rumo, não tem norte, não tem caminho. Toda pessoa, como diz as Escrituras, toda pessoa indecisa é inconstante em todos os seus caminhos. É o tipo da pessoa que não sabe o que quer. Ela acorda logo pela manhã com um desejo de comprar um carro. Logo ao meio-dia, ela está pensando em comprar uma casa. Ela já não quer mais o carro, agora ela quer uma casa. E logo à noite, ela também não quer nada dessas coisas, ela deseja fazer uma viagem. Então ela não sabe o que quer. É uma pessoa sem rumo, indecisa. Agora, tomar decisões é muito importante. Inclusive, o sucesso na vida de uma pessoa está totalmente ligado e relacionado com as suas escolhas. Decisões sábias, decisões inteligentes vão nos levar ao sucesso. Decisões e escolhas erradas que fazemos nos levam ao fracasso. Talvez hoje você esteja colhendo na sua vida uma série de fracassos por causa de escolhas ruins, escolhas erradas que você fez durante toda a sua vida. E as nossas escolhas de hoje, elas têm desdobramentos no amanhã. As escolhas que fazemos hoje têm desdobramentos no futuro e afetam toda a nossa vida e às vezes trazem um impacto muito grande por muitos e muitos anos. Hoje, muitos precisam tomar decisões. De repente, é o seu caso. Precisa tomar uma decisão tão importante. Não sabe qual caminho, qual rumo a seguir. E precisa de uma palavra de Deus para o seu coração. E nesta manhã eu tenho plena convicção de que o Senhor vai falar com você, vai direcionar a sua vida
neste tempo que nós estamos vivendo. O salmo que nós lemos, esse salmo de Davi, ele diz no versículo 3 que eu queria fazer o destaque com você. Davi diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mais uma vez eu vou repetir. Davi, o salmista e rei, disse: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí eu fico pensando, como é que isso acontece? Como é que eu introduzo Deus nas minhas escolhas e decisões? Como? Como é que eu posso inserir Deus nos negócios, na empresa, na família, no ministério e em todas as áreas? Meus irmãos, a melhor coisa, a coisa mais extraordinária é quando a gente começa a tomar decisões ao lado do Senhor e faz dele o autor e grande influenciador das nossas decisões e escolhas. Mas a pergunta que eu quero fazer a você e que nós vamos trabalhar em cima é: o que fazer para ser guiado pelos caminhos da justiça? O que é que nós devemos fazer para sermos guiados pelos caminhos da justiça? E eu gostaria de deixar 3 coisas ao seu coração. Primeiro, o que é que nós devemos fazer para sermos guiados pelo caminho da justiça? Primeiro, admita que você precisa de um guia. Admita que você precisa de um guia. Você precisa de alguém. E nesse caso, você precisa do bom pastor para guiar a sua vida. O diabo oferece muitos guias para guiar você. Você sabia disso? Ele tem o desejo de que você tenha um futuro ruim, um futuro catastrófico. A missão dele é matar, roubar e destruir. Então o desejo dele é que você se dê mal, que você tenha um futuro catastrófico. Mas se você deseja que Deus participe da sua história, convide o Senhor para ser o seu orientador e o guia da sua vida. Faça isso ainda hoje. Deus tem o prazer em revelar a nós, meus irmãos, a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas por causa do pecado, nós sempre estamos entre 2 caminhos. Entre 2 caminhos. Ou nós decidimos que Deus vai assumir o controle e ser o nosso guia, esse é um caminho. Ou então, nós decidimos que nós mesmos vamos direcionar os nossos passos. É uma escolha que podemos fazer. São escolhas. E todas as vezes, saiba disso, todas as vezes que o ser humano decide ele mesmo guiar a própria vida, dirigir os seus próprios passos, o final sempre é ruim. Você sabe disso. O mundo está do jeito que está. E você tem acompanhado todas as notícias do mundo inteiro. O mundo está do jeito que está porque o homem decidiu guiar a sua vida sozinho, sem a participação de Deus. Não, Deus, nós não precisamos dos teus conselhos. Nós não precisamos da tua direção. Essa é a mensagem do homem para Deus. E hoje nós estamos colhendo frutos tão amargos. Agora, entenda que Deus nos deu a capacidade de escolher. O livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher e decidir. E há muitas coisas que nós não conseguimos escolher, nós não temos capacidade de escolher. Mas há outras coisas, há muitas coisas que nós podemos decidir. Nós podemos escolher, sim. Nós podemos escolher, por exemplo, se nós queremos ou não o caminho da salvação. Nós podemos escolher se queremos realmente entregar a nossa vida ao Senhor. Podemos escolher. Deus tem uma vontade, Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, uma proposta, Deus tem uma agenda, Deus tem uma agenda. Mas está diante de nós, e cada um de nós, a decisão. Ou nós vamos cumprir com a agenda de Deus, ou então nós vamos administrar a nossa própria vida, do nosso jeito, de uma maneira
pessoal, solitária, individual. E será assim. Qual é a nossa escolha? O motivo de muitos não fazerem de Deus o seu pastor, sabe qual é? É a soberba, a arrogância, o orgulho. E quando é que nós somos orgulhosos? Quando nós nos achamos capazes demais. Quando nós nos achamos preparados demais. Inteligentes demais. Nós achamos que isso já é o suficiente para sabermos qual é o caminho a tomar. Pois é, meus irmãos, mas entenda o seguinte, que as ovelhas, elas têm uma visão míope. Sim, e é agressiva, uma miopia agressiva. A ovelha, ela não consegue ver muito distante. E quando a ovelha está num caminho, ela está numa trilha, ela caminha de cabeça baixa para ela poder olhar, para ela poder enxergar o que está diante dos olhos dela. E eu vou dizer que assim somos nós. Como eu disse já numa outra mensagem, Jesus nos comparou com ovelhas. Nós somos assim, nós somos frágeis, nós não conseguimos ver lá na frente, nós não conseguimos olhar o futuro, nós não sabemos do futuro, nós não sabemos o que vai acontecer da nossa vida. Nós não sabemos, daqui para frente a gente não sabe. Não sabemos se estaremos vivos daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, e é por isso que eu desafio você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer do Senhor o nosso guia. É por isso, que a gente não sabe o que será da nossa vida daqui a pouco tempo, nós não sabemos. Agora, veja, a Bíblia diz, Provérbios capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas no final são caminhos de morte, ou seja, há caminhos que parecem corretos, há negócios que parecem bons, há relacionamentos que parecem saudáveis, há escolhas que parecem certas, mas não são. Não são. Na verdade, são verdadeiras armadilhas, laços, ciladas contra a sua vida, contra a nossa vida. E quantos de nós já não entramos por caminhos assim, caminhos de morte? Verdadeiras armadilhas. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos do bom pastor. Por isso que eu e você precisamos do bom pastor que nos diga, que nos oriente qual é o melhor caminho. Nós temos dificuldades para enxergar, porque somos ovelhas frágeis. Nós temos tantas dificuldades para enxergar e nós precisamos do bom pastor para nos guiar. Amém? A segunda coisa que eu vou deixar para o seu coração, segunda verdade, é clame para que Deus te oriente. Clame para que Deus te oriente. O que fazer para sermos guiados pelos caminhos da justiça? Clame para que Deus te oriente. Você já falou com Deus? Você já pediu orientação para Deus? Você tem esse costume de falar com Deus e pedir a orientação dele? Quando você vai fazer um negócio, você costuma orar? Você costuma entrar em jejum e oração por uma causa? Você tem feito isso? Você consulta a Deus para as decisões que você precisa tomar na sua vida? Você faz isso? Irmãos, nós temos que pedir a orientação de Deus confiando que Ele responde. Você crê assim? Você crê que se você pedir a orientação de Deus, Ele vai responder? Confie, Ele vai responder. Mas a oração que nós temos que fazer é dizer, Senhor, eu submeto a Ti o meu arbítrio. Eu submeto a Ti a minha vontade. Eu coloco a minha vontade em submissão à Sua vontade. Foi isso que Jesus fez. Exatamente isso. Quando, na sua humanidade, Jesus percebeu que Ele seria crucificado, a Bíblia diz que Ele foi para o jardim do Getsêmani, e na sua agonia, Ele clamou de uma maneira
tão intensa que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Sim, esse foi o momento de maior tristeza e depressão que Jesus enfrentou. Sim, foi um momento de muita pressão, de tristeza, de depressão. Ele sentiu uma agonia tão profunda que era um sentimento de morte, ao ponto de Jesus dizer em oração: Pai, passe de mim este cálice. Pai, passe de mim esse cálice. Ou seja, Pai, me livra desta angústia. Pai, me livra deste sofrimento. Mas na continuação da oração de Jesus, ele disse: mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Ou seja, aí você percebe que Jesus se submete à vontade do Pai. E aqui está um convite para nós: nos submetermos à vontade do Pai. Leve diante de Deus tudo o que você tem que decidir. Leve diante de Deus tudo aquilo que você precisa decidir nesses dias, diante de uma decisão sobre um negócio, uma decisão sobre um relacionamento, seja o que for na sua vida. Ore e fale com Deus, diga: Pai, eu não enxergo o meu futuro. Eu não enxergo lá na frente, mas me guia pela tua vontade. Peça isso, fale com Ele e peça com fé. Agora, deixa eu te dizer uma coisa importante. Por vezes nós achamos que se tem muito dinheiro envolvido no assunto, então a coisa é de Deus. Então Deus está no assunto. Tem dinheiro na parada? Tem dinheiro envolvido na coisa? Então Deus está no assunto, é coisa de Deus. E aí logo a gente diz o seguinte: abriu uma porta, irmão, para mim, e essa porta que Deus que abriu, eu vou ganhar muito dinheiro. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus? Pode ser. Ou não, cuidado, porque nem sempre é de Deus. Pode ser um caminho de destruição e morte. Sim, o dinheiro quando não vem de Deus, ele não é abençoado. Não é abençoado. Não pensa que só porque é dinheiro, ou porque é alguma vantagem em relação a alguma coisa, então é de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo também oferece essas coisas. A proposta, inclusive, do diabo é o tudo te darei. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Tudo te darei. Tudo te darei. Essa foi a proposta dele para Jesus. Mas a proposta de Deus é outra. A proposta do reino de Deus, a proposta de Deus é: submeta-se à minha vontade. Então cuidado com as propostas que você tem recebido. Cuidado com o tudo te darei. Porque esta proposta não é de Deus. Essa é a proposta do inferno. Porque a proposta de Deus é: submeta-se à minha vontade. Por isso, você tem a oportunidade de clamar a Deus, de pedir orientação ao Senhor, diante de uma decisão que você precisa tomar. E peça com fé. Peça com fé. Porque o Senhor vai responder. Existe uma coisa que Deus diz que Ele nunca deixará de nos dar. Sabe o que é que Deus nunca vai deixar de nos dar, se nós pedirmos? Sabedoria. E nós precisamos, nesses dias que estamos vivendo, precisamos de sabedoria. Livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Todos nós precisamos de sabedoria para as nossas escolhas e decisões. Todos nós. Então, diga ao Senhor: Pai, me dê sabedoria para as minhas decisões. Pai, o tempo que eu estou vivendo não tem sido fácil. Mas o que eu mais preciso é de sabedoria. Me dê sabedoria. Tu sabes o que eu desejo, mas eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Sabe, meus irmãos, quantas pessoas Deus avisou e elas poderiam ter evitado escolhas erradas, caminhos errados, mas estão sofrendo até hoje.
Estão sofrendo porque não deram ouvidos à voz de Deus. Por isso, aquele que tem ouvidos para ouvir nessa manhã, ouça aquilo que Deus está falando com você. Ouça o que o Espírito Santo está comunicando ao seu coração. Essas pessoas que hoje estão colhendo frutos amargos, elas não se submeteram a Deus, o seu coração. E por isso estão sofrendo. Cuidado, nem tudo aquilo que se apresenta bom, bonito, significa que é da vontade de Deus. Por isso, peça sabedoria. Peça a Deus sensibilidade. Peça a Deus discernimento. Para você não entrar em caminhos de morte e destruição. Para que você possa fazer as suas escolhas e decisões corretas. E Deus vai lhe conceder sabedoria e livramentos para a sua vida. Em nome de Jesus. Há uma terceira coisa que eu quero deixar para o seu coração. Muito importante. Ouça a Deus. Ouça a Deus. Como é que eu posso ser guiado pelas veredas da justiça? O que fazer para sermos guiados pelas veredas da justiça? Como a declaração de Davi nos diz, ouvindo a Deus. Ouça a Deus, ouça a Deus. Não adianta apenas a oração, é necessário ouvir Deus. É necessário experimentar a voz de Deus. Mas se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver intimidade com o Senhor, como é que Ele vai falar com você? Como é que Ele vai se revelar a você? Porque é na comunhão, é na intimidade que Ele fala conosco. Sabe que muita gente tem boa intenção, são bem intencionados, mas eles estão ouvindo outras vozes, que não é a voz de Deus. Porque pela falta de intimidade com Deus, eles não conseguem discernir se é Deus que está falando ou é o diabo. Porque o diabo também fala. De repente você não está escutando a voz de Deus. Você está escutando a voz do diabo. Por isso que é importante uma vida de relacionamento com Deus. De comunhão com Deus. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus e com a sua palavra, mais eu consigo perceber a sua voz. E saber se é Ele realmente que está falando ou se é o diabo. Cuidado. Pode ser que o diabo esteja falando e você esteja ouvindo aquilo que ele está dizendo. Outro problema, sabe qual é? É quando nós ouvimos a nós mesmos. Esse é um outro problema. Quando a gente diz o seguinte, eu vou seguir o meu coração. Gente, como isso é perigoso. Seguir o coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mais corrupto que qualquer coisa. Que outra coisa, quem o conhecerá? É somente Deus que sonda e conhece o nosso coração. Tome muito cuidado quando você ouve a você mesmo, porque nós gostamos e queremos ouvir aquilo que nos agrada. Por exemplo, tem muita gente que lê a Bíblia e ouve apenas aquilo que o seu coração deseja. Sim, usam textos bíblicos para dizer que foi Deus que falou. Isso é possível? Claro. É o que mais acontece. Muita gente usando textos bíblicos, às vezes versículos fora de contexto, para dizer que foi Deus que falou. E quando a gente sintoniza com a voz do nosso coração, a gente só ouve aquilo que a gente quer ouvir. Mas você, meu irmão, e eu, nós precisamos estar em sintonia com a voz do bom pastor, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É Ele que vai nos direcionar, vai direcionar os nossos passos. Ele é a verdade, a única verdade, verdade absoluta. Ele é a vida. Sabe, meus irmãos, a proposta de ter uma vida com Deus é uma proposta de crescimento, uma proposta de amadurecimento, de desenvolvimento da fé, de uma vida de intimidade, comunhão crescente. O interessante é que muitos vão à igreja e fazem muitas promessas. Quantos de nós já não fizemos isso? Principalmente quando termina, encerra-se um ano, e temos logo o início de um novo ano. Fazemos promessas. De coisas que nós não fizemos no ano anterior, nós queremos agora fazer
no ano que se inicia. E logo a gente diz, não, esse ano aqui eu vou ler mais a Bíblia. O ano passado eu não li tanto, mas esse ano eu vou ler mais. Esse ano aqui eu vou frequentar mais a igreja. O ano passado eu fui um pouco displicente, fui de vez em quando, mas esse ano eu faço uma promessa, eu me comprometo. Vou estar nos domingos na comunidade. Ou então a gente diz assim, poxa vida, o ano passado eu abençoei tão poucas pessoas, eu poderia ter abençoado muito mais. Mas nesse ano não. Esse ano eu vou abençoar mais. Vou participar dos projetos da Fundação Comunidade, vou abençoar, vou levar o quilo de alimento, vou fazer as minhas doações para a igreja. E a gente faz tantos compromissos, mas a gente não consegue persistir naquilo que a gente se compromete a fazer. A gente não consegue. Entenda o seguinte, que a proposta de Deus para nós não é uma vida de promessa. Não, mas é uma vida de transformação, de mudança, de intimidade, de relacionamento, de comunhão. É isso que Deus quer de cada um de nós. Aleluia! Porque se não houver essas coisas, todas as promessas que nós fizermos, nós não vamos conseguir cumprir. Porque falta intimidade, falta coração para isso. Falta vida com Deus. Vira o esforço humano. Chega uma hora que a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente tanto se comprometeu. Deus quer falar conosco. O problema é que a gente não ouve a voz de Deus. Esse é o problema. E como é que nós poderemos ouvir a voz de Deus se a gente não tiver comunhão com as Escrituras, com a leitura da palavra, com a oração, uma vida de oração? Sabe que as nossas orações têm sido monólogos, orações de petições. A gente fala o tempo todo, a gente pede o tempo todo e falamos das nossas necessidades, dos problemas que nós estamos vivendo, e a gente não ouve a voz de Deus. E Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Creia sim, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Jeremias 29:13. O Senhor diz, buscai-me e me achareis, se me buscarem com todo o coração. Se me buscarem com todo o coração. Se você quer ouvir a voz de Deus hoje, se você quer buscar uma resposta de Deus, ter uma direção para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de devoção. É tempo de leitura da palavra. É tempo de oração. É tempo de intimidade com Deus. É tempo de a gente entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus, porque ali o Senhor vai falar com você. Ali falarei contigo, diz o Senhor. É na intimidade, é nessa relação. Como Deus fala? Isso é muito importante você aprender. As pessoas querem saber como é que Deus fala. Legal o que você está dizendo, tal, preciso ouvir a voz de Deus. Mas como é que Ele fala? E eu vou mostrar para vocês aqui 3 maneiras de como Deus fala. Primeiro, Deus fala através da sua palavra. E esse é o mais importante. É o jeito mais importante de Deus falar no nosso coração. Deus fala através da sua palavra. Sabe qual é o problema de hoje, meus irmãos? O problema do cristianismo nos dias de hoje é que muitos crentes são vazios, são ocos, vivem uma espiritualidade de frases de efeito, vivem pulando de igreja em igreja, não se firmam, não criam raízes em lugar nenhum, são crentes sem doutrina, são crentes sem o conhecimento da palavra, e como diz a Bíblia, erram por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. São crentes que vivem andando por todos os lados, buscando todo tipo de misticismos. Sim, ou então de revelações. São os viciados em profecias, que inclusive baseiam as suas decisões no que esses profetas revelam. E se dão mal por isso. Quanta gente quebrada. Quanta gente machucada, quanta gente ferida. Porque não deram ouvido à palavra. Mas a gente viciada em profecia.
que corre para cima e para baixo atrás desse tipo de mover. Meus irmãos, definitivamente, nós precisamos crer que o meio mais importante de Deus falar conosco é através da sua palavra. Valorize a palavra de Deus. Aqui, o Senhor fala com você. É através deste livro, o Senhor quer se revelar a você. Eu tenho entendido e aprendido, meus irmãos, que igreja boa, igreja saudável, é aquela que prega a palavra, que dá alimento sólido para o povo, que sai abençoado e glorificando a Deus. Ah, meus irmãos, que desafio para nós. E guarde o que eu vou dizer, que isso é muito importante. É a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus que revela a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Valorize a palavra. Esse é o meio mais importante de ouvirmos a voz de Deus. Mas há uma outra maneira de Deus falar também. Deus fala através das circunstâncias. Sim. Alguém já disse, as placas de uma estrada apontam a direção. As placas de uma estrada apontam a direção. As circunstâncias da vida, as portas fechadas, as portas abertas, os avisos, vão mostrando para a gente se é ou não o caminho que nós devemos trilhar. O caminho que nós devemos seguir. E não há nada que mais nos ensine do que a circunstância do sofrimento. Pois é. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz, Provérbios capítulo 20, versículo 30. A Bíblia diz que os açoites da vida limpam as profundezas do ser. Os açoites, as pancadas que recebemos na vida, elas purificam a gente, limpam as profundezas do ser. Os sofrimentos, meus irmãos, nos apuram. É Deus falando com a gente, é Deus tratando conosco, é Ele nos limpando, nos lavando, nos lapidando. E aí, então Ele mostra qual é a direção que nós temos que seguir. Procure fazer a leitura das circunstâncias que você está vivendo. Procure fazer a leitura correta. Faça perguntas. Por que essa porta se fechou? Ou então, por que essa porta se abriu? O que é que está acontecendo? O que é que Deus quer falar? O que é que Deus quer ensinar? São perguntas que nós devemos fazer. E saiba que tudo coopera para o seu bem. As portas fechadas ou as portas abertas. Tudo contribui para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe por que Ele fechou portas. Sabe por quê? Ele vê lá na frente. Ele vê o futuro. Ele sabe muito bem quais serão os desdobramentos das nossas escolhas. Então, por vezes, Deus fecha determinadas portas, porque Ele tem o melhor, não é porque Ele quer te ver mal, acabado, destruído, triste, depressivo. Não, Ele tem o melhor, porque o bom pastor continua cuidando de nós o tempo todo. O bom pastor tem as suas ovelhas perto dele. Ele olha para todas elas. E quando alguém se perde, quando uma ovelha se perde no meio do caminho, Ele vai atrás. Ele deixa as 99 e Ele busca a ovelha perdida, porque Ele está cuidando de nós o tempo todo. O bom pastor está cuidando de nós. O olhar dele para nós é um olhar de carinho, de amor, de cuidado, de proteção, de restauração. Glória a Deus por isso. Louve a Deus nesta manhã. Exalte ao Senhor, porque Ele tem sido bom. Mas como é que Deus fala? Bom, primeiro Ele fala através da sua palavra, o mais importante. Segundo, Ele fala através das circunstâncias. Mas terceiro, Deus fala através das pessoas. Sim, Deus por vezes usa pessoas, sim, para falar conosco e nos alertar de perigos. Deus usa o seu pai, sua mãe. Deus usa o seu marido, a sua esposa. Deus usa os amigos, até mesmo os inimigos. Sim, Deus usa pessoas para falar conosco, por isso que nós não podemos andar sozinhos, irmãos.
Não existe vida cristã isolado, não existe vida cristã andando sozinho. Nós precisamos ouvir os sábios conselhos de pessoas que amam a Deus. Gente que ama a Deus, para que a gente possa ter uma vida de vitória. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário é egoísta. O solitário é como diz o texto, ele busca o seu próprio interesse. Ele quer ser visto, ele quer luzes, holofotes, quer plataforma, quer ser visto e lembrado por todos. Ele é assim, ele busca o seu próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Agora, há um texto na palavra de Provérbios, capítulo 19, versículo 20, que diz assim, anote esse texto, Provérbios 19, 20. Anote e guarde no seu coração. Ouça conselhos e aceite instruções. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça os conselhos, aceite as instruções e você acabará sendo sábio. Ouça os conselhos dos amigos de Deus. Ouça esse tipo de conselho, sabe por quê? Porque eles são a boca de Deus para te abençoar. Eu queria caminhar para um final nessa mensagem, citando Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, versículo 18, que é um texto muito conhecido nosso, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, até ser dia perfeito. Veja que o caminho de uma pessoa de Deus não é um caminho confuso, não é um caminho cheio de trevas, de indecisões, não. Mas é um caminho cheio de luz, é como diz o texto aqui, é como a alvorada que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Não viva nas indecisões que te provocam estresse, trazem uma agonia profunda. Não viva assim, não viva nessas indecisões que te adoecem. Mas clame a Deus hoje. Clame ao Senhor dizendo, Pai, seja o guia da minha vida, bom pastor, seja o guia da minha vida, me conduza pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Me conduza por este caminho. Irmão, irmã, se submeta à vontade do Senhor. Clame com fé para que Ele te oriente. Permita Ele guiar as tuas escolhas. Permita Ele direcionar os teus caminhos, as tuas decisões. Permita isso hoje. Lembre-se, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, que diz a Bíblia. Ou seja, Ele vai nos guiar, não é porque somos bonzinhos, porque somos os grandes merecedores, porque fazemos tudo correto. Não, Ele vai nos guiar por amor do seu nome, por amor do nome dEle. Essa é a nossa garantia e convicção, meus irmãos. Aleluia. Se você hoje está vivendo um tempo muito difícil, está num beco sem saída, o bom pastor, Ele quer e Ele pode conduzir você. Sim, creia nisso, Ele pode te dar alternativa, te dar criatividade, te dar um escape, porque Ele é a porta. A Bíblia diz que Ele é a porta para as ovelhas. Sim, é Ele, o Mestre Jesus. Ele quer ser o teu guia. Ele quer te conduzir. Clame a Deus hoje e ouça a voz do bom pastor. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o caminho que você tem seguido? Que estrada você está andando? Pense nisso neste final da mensagem. Você tem seguido por um caminho de tristezas? De destruição? Você está trilhando por um caminho de morte? Deus quer te guiar pelas veredas da justiça. Deus quer te guiar pelas veredas da justiça. Deixa Deus hoje guiar a sua vida. Deixa. E eu encerro dizendo que se você está perdido, se você está indeciso, e ainda não tem o Senhor como seu guia, eu quero convidar você a entregar hoje a sua vida a Jesus. Entregue o seu caminho.
Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele vai fazer. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem uma grande oportunidade, nessa transmissão mesmo na sua casa, ou no trabalho, onde você estiver, entregar a sua vida a Jesus e dizer que a partir de hoje Ele vai ser o único guia da sua vida. Ele tem vida abundante para dar para todo aquele que nele crê. Que seja assim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.